Bom dia, sexto ano. Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje eu vou fazer uma revisão sobre o conteúdo que eu trabalhei com vocês ao longo do primeiro bimestre. Então eu trouxe os principais tópicos do que vai cair na prova, ok? Eu vou trabalhar com vocês na aula de hoje sobre o conceito de história, pré-história, que é a origem da humanidade, pré-história, paleolítico e o neolítico. Tudo isso está no caderno de vocês, está no livro, e aí eu só trouxe, assim, basicamente o que vai cair, e aí seria interessante que vocês também revisassem e lessem o caderno, o livro, aí no final da aula eu trago as orientações para vocês. Bom, conceito de história. Eu expliquei para vocês que, basicamente, a história é a ciência que estuda a ação do homem através do tempo. A história é uma ciência, então o que ela traz? Ela traz essa ação do homem, né, ao longo do tempo, o que o homem fez, o que o homem produziu, e aí como que a gente sabe sobre tudo que aconteceu na história, ou quase tudo que aconteceu, nós vamos ver que foi por conta das fontes históricas deixadas pelos homens que viveram aqui antes da gente. Então, o estudo da história ele vai ser dividido basicamente em fatos históricos, né? Então, esses fatos históricos que aconteceram, eles serão narrados por outras pessoas ou por objetos deixados pelos homens, pinturas, arte, tudo isso marca um fato histórico que foi deixado pelo homem. E a fonte histórica, como eu expliquei para vocês, ela pode ser um fóssil, né, de um dinossauro, por exemplo, dos primeiros homens que viveram aqui, pode ser um documento, uma pintura, tudo isso marca uma fonte histórica. E aí, os historiadores dividiram a história nesses 5 períodos, até para facilitar o estudo da história e o que cada período correspondeu na sociedade que viveu nessa época. Então, nós tivemos a pré-história, que foi antes da escrita, a Idade Antiga, que é marcada pela formação das primeiras civilizações, e Idade Média, que foi um longo período, né, entre, tipo assim, um meio termo entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. E também a idade contemporânea, que é o que a gente vive hoje. A história também, ela é marcada pelo tempo, certo? A gente estuda o tempo. E aí, como que a gente vai se localizar nesse tempo? Através desses períodos históricos, como também do calendário, que eu expliquei para vocês que ele é marcado antes de Cristo e depois de Cristo, ok? E agora nós vamos ver essa parte da origem da humanidade, que marca ali ao longo da pré-história. E aí a gente sabe que essa origem da humanidade, existem várias teorias, e hoje, né, as que são mais consideradas é a teoria criacionista, que seria a teoria baseada no livro de Gênesis, onde Deus criou o universo, criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então, todo esse conceito. Então, é uma teoria criacionista, ou seja, onde Deus criou tudo. Mas aí eu também trago para vocês a teoria evolucionista, que é a mais aceita pela ciência, certo? Porque nessa teoria a gente percebe que eles vão se basear em vestígios encontrados, né, pinturas, instrumentos, fósseis. E aí, como eu expliquei para vocês, essa teoria evolucionista ela é marcada pela evolução das espécies. E aí, basicamente, como eu tinha falado para vocês, surge ali um primata que deu origem tanto ao hominídeo quanto ao macaco, né? Só que o hominídeo, ele se diferenciava porque ele era bípede. E aí ele foi evoluindo ao longo do tempo.
E aí, basicamente, o surgimento do primeiro hominídeo se deu por volta de mais ou menos 4,5 milhões de anos. Então, a gente sabe que, segundo o que os historiadores encontraram, o primeiro hominídeo foi o Australopithecus. E aí, logo em seguida, a gente vê que surge a espécie Homo, que aí vem o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neandertal e, por fim, o Homo sapiens, que somos nós. Então, basicamente, a teoria da evolução ela é marcada por essa evolução das espécies, ok? Que começa ali pelo Australopithecus até chegar no Homo sapiens sapiens. E aí, agora a gente vai ver como que esse Homo sapiens vivia, né? Esses homens viviam em cada período da pré-história, né? Eles não tinham os recursos que nós temos hoje, não tinha internet, não tinha celular, não tinha televisão. Então, como que eles viviam? Como que eles faziam para comer, para se alimentar, certo? Será que já existia tudo? Já existia o fogo, a roda? Será que já existia também a alimentação? A alimentação pronta, sim. Então, como que eles viviam? No período do Paleolítico, que foi aproximadamente entre 2 milhões a 8 mil anos antes de Cristo, é marcado esse período do Paleolítico, que também é conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Esses homens, eles eram nômades, por quê? Porque eles ficavam migrando de um lugar para outro, ou seja, eles chegavam num determinado local, eles andavam em bando, ali, o que eles faziam? Né? Caçavam, colhiam os frutos, né, os alimentos. Quando esses alimentos acabavam, eles precisavam de mais. Aí eles saíam desse lugar, ia para outro, e por aí eles começavam a migrar e andar por quase todo o planeta Terra. Esses homens também eles descobriram fogo. De alguma forma eles descobriram, tanto que foi uma grande evolução, né, do homem. Eles também produziam ferramentas rudimentares, eles caçavam e coletavam frutos silvestres. Esses homens, eles eram caçadores-coletores e eles tinham moradias simples, né? Até porque tinham que se proteger dos animais selvagens e também do tempo, né? Das chuvas e tudo. Também viviam em cavernas, tanto que esses homens que viviam no Paleolítico, eles deixaram vários vestígios de como eles viviam nessa época por meio da pintura rupestre, certo? Que são pinturas em rochas e tudo. E agora a gente vai ver sobre o período do Neolítico. Então, o Neolítico, ele foi marcado aproximadamente, gente, na verdade é 8 mil anos antes de Cristo até 4 mil anos antes com a escrita, tá? Foi um errinho aí do slide, mas foi do ano 8 mil antes de Cristo até o ano de 4 mil com a descoberta da escrita. É chamado também de Idade da Pedra Polida. Esses homens deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, porque com a evolução da espécie, o Homo sapiens sapiens, certo? Era um homem muito mais inteligente, muito mais ágil, e aí eles perceberam que aquele alimento que eles comiam, um dia, sei lá, eles jogaram esse alimento no chão, viram que esse alimento germinou e nasceu outra planta, eles viram que podia plantar o próprio alimento. Aí o que aconteceu? Uma revolução agrícola. E aí, com essa revolução agrícola, o homem viu que não havia mais a necessidade de migrar de um lugar para outro. E aí eles fixaram em um determinado local, certo? Por isso sedentários, porque eles começaram a se fixar em um determinado lugar. Aí o que aconteceu? Eles também domesticaram animais, eles aprimoraram os instrumentos, produziram cerâmicas, confecção de roupas também, artesanato, e aí por conta, né, dessa fixação em um determinado local, que é o sedentarismo,
o que aconteceu, e também por conta de toda a alimentação, né, de toda essa produção agrícola que os homens desenvolveram, aconteceu um crescimento populacional, certo? Dessas civilizações. E aí a gente vai ter a formação das primeiras civilizações, que é Egito, Mesopotâmia, fenícios, persas, hebreus. E aí nós tivemos o quê? Com essa formação das primeiras civilizações, a formação do comércio e das cidades, ok? E aí isso é assunto para o segundo bimestre. E aí, basicamente, o que vai cair na prova foi o que eu falei. E aí eu gostaria, gente, que vocês lessem, certo? As páginas do livro nos capítulos 1, 2 e 3, que foi basicamente o que eu falei nessa aula de hoje. E também, quem quiser assistir às videoaulas que eu disponibilizei logo no início sobre a pré-história, fique à vontade, isso também vai ajudar vocês a revisar para a prova, ok? Qualquer dúvida, me procurem no fórum. Boa sorte na hora da prova, um beijo e até mais!